6, verso 9 ao 13. É um texto assim, bastante conhecido, tanto no meio evangélico como no meio católico. Mas nós vamos, assim, orientados pelo Espírito Santo, fazer menção deste texto nessa noite. Diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, ou seja, do maligno. Não é isso? Só até aqui podemos tomar assento, por gentileza. Hoje nós vamos falar sobre um tema nosso de cada dia, que está cada dia na nossa vida, evidência a cada dia da nossa vida. O nosso tema nessa noite vamos falar sobre tentação. Hoje nós estamos só em família, não é isso? Então nós vamos agora falar alguma coisa sobre tentação. É um desafio nosso de cada dia, não é isso? Se nós, quando nós levantamos pela manhã, o horário já é para levantar para trabalhar. Quem é que não sentiu assim uma tentaçãozinha de ficar dormindo um pouquinho mais, não é isso? O relógio quando desperta, ou o celular quando desperta, dá aquela vontade, aquela tentação de ficar dormindo um pouquinho mais, não é isso mesmo? Não acontece isso conosco? Que vontade de ficar dormindo um pouquinho mais, que tentação que dá de continuar ali debaixo daquela coberta, não é isso mesmo? E quando nós levantamos, e vamos tomar o nosso café matutino, e muitas das vezes não podemos nem, às vezes estamos na dieta, e somos assim tentados a comer um pãozinho a mais. Eu conheço pessoa aqui que se deixar come até um cesto inteiro. A tentação, aquele pãozinho quentinho com a manteiguinha. Então nós caímos numa tentação, é isso mesmo? E logo após saímos para o nosso trabalho, e chega a hora do almoço, e vamos comer, e muitos falam: Senhor, me segura, porque hoje eu vou comer até um boi inteiro, me segura. Então a tentação está no nosso cotidiano, está cada dia, cada instante, procurando-nos para que possamos cair em uma tentação. E quando vai chegando a hora de vir embora para casa, e temos uma tentação de sairmos mais cedo do trabalho, que vontade que dá, não dá mesmo? Vontade de sair mais cedo, vontade de vir embora mais cedo, uma tentação. Quando nós chegamos em casa, e agora nós vamos jantar, é isso? Tem muita gente que não pode nem jantar, só faz um lanchinho, mas esse lanchinho se torna outro lanchinho, e quando vai ver, vai dormir com a barriga cheia, e começa a ter insônia, começa a não poder mais dormir. Por quê? Porque por causa da tentação diária. E nós vamos para o culto, aí nós olhamos para o pastor olha para nós assim: oh, que vontade de apertar o pescoço do pastor. É isso mesmo? É não? E muitas das vezes o pastor também tem vontade de apertar o nosso pescoço. Nós fomos numa reunião, estava eu, o pastor Josiel, o pastor Joeli e alguns obreiros lá de Sarapuí. Nós fomos numa reunião, e depois dessa reunião, uma irmã chamou o pastor Josiel: pastor, gostaria de conversar com o pastor. O pastor Josiel atentamente foi conversar com ela, e alguns minutos de conversa, o pastor Josiel, ele não falou isso não, viu? Mas eu creio que ele tinha vontade, teve vontade de apertar o pescoço daquela irmãzinha. Ele não falou não, mas teve vontade. Então, uma tentação, não é isso? A cada dia. E o que é a tentação? É o esforço para
Mateus 4, verso 8 e verso de número 9. Querido, se este tema não fosse assim um assunto de relevância, o Senhor Jesus não teria inserido na oração do Pai Nosso. Se não fosse um tema assim de tão importância, Jesus não teria dito para os discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Se não fosse de tamanha relevância, Deus não permitiria Jesus Cristo, logo depois de sair do batismo, ser levado para o deserto, ser conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Agora, por que Deus permite que sejamos tentados? Primeiro, por que Deus permitiu José ser tentado? Por que Deus permitiu José passar pelo caminho da tentação? Por que Deus permitiu Jesus ser tentado? Deus permite que sejamos tentados para provarmos na nossa sinceridade, na nossa fé, na nossa paciência, no nosso amor. Deus permite a tentação para nos dar a oportunidade de fazermos o bem. No caminho do amadurecimento espiritual, cada tentação se torna um degrau em vez de uma pedra de tropeço. Quando você se dá conta de que é uma oportunidade para fazer a coisa certa ou errada, a tentação apenas apresenta uma escolha. Deus permite a tentação para que o fruto do Espírito seja desenvolvido em nós. Isso tem a ver com maturidade cristã. A tentação, ela não é pecado, é uma chamada para a batalha. Ser tentado não é pecado. O pecado está em ceder à tentação. A tentação, ela só é eficaz por aquilo que está dentro de você, não o que está fora. Há uma guerra entre o velho homem e o novo homem. Há uma guerra entre o velho homem e a nova criatura. Há uma guerra tremenda. Há uma guerra entre a carne e o espírito. Um querendo fazer o oposto ao outro. Um querendo fazer o contrário do outro. Então existe uma tentação, existe uma guerra. E isso acontece pelo lado de dentro. O diabo, ele é o nosso maior inimigo. Ele é um grande inimigo a ser vencido. Mas o que nós temos mesmo é que vencer é a nós mesmos. Temos que vencer aquilo que está dentro de nós. O nosso maior desafio é vencer nós mesmos. Todo pecado, ele é precedido por uma tentação. Indistintamente. A tentação, ela provém da consciência da carne, o desejo desordenado, desenfreado da carne. A tentação provém da cobiça, das más companhias. A tentação, ela é mais perigosa quando você acha que não cairá. Quando nós achamos que somos autossuficientes, quando nós achamos que somos o tal, quando nós achamos que somos o bambambam, aí ela nos derruba. Aí ela nos derruba, ela nos joga por terra, porque nós não conseguimos vencer a nós mesmos sem auxílio dos altos céus. Nós precisamos vencer a tentação com auxílio dos altos céus. O inimigo sempre nos tenta a partir daquilo que você acha que é insignificante. Ah, isso não tem nada a ver. Isso aí é um tipo de letra. Ah, isso aí não tem nada a ver. Quantas coisas, através da tentação, está entrando na nossa vida, está entrando dentro das igrejas, por causa daquilo que nós achamos que é insignificante, que não tem nada a ver. E a tentação está entrando e tomando conta das vidas, tomando conta dos lares, tomando conta das igrejas.
em droga, chegou a esse ponto. Ele começou com um cigarrinho, daqui a pouco uma maconha, daqui a pouco uma carreirinha, e daqui a pouco tornou-se um viciado totalmente independente das drogas, porque se achou autossuficiente. As pessoas, aqueles que estão embriagados, aqueles que caíram no alcoolismo, ninguém se embriaga, ou seja, ninguém fica viciado tomando de uma vez só um garrafão de vinho, um garrafão de cachaça. Ele começa com uma dosezinha, não tem nada a ver, é só uma dosezinha, é só um vinhozinho, só um cálice, e desse cálice vem um copo, e desse copo meia garrafa, e de meia garrafa uma garrafa. Daqui a pouco ele está todo embrenhado, ele está todo agarrado na teia e não consegue sair. Os irmãos já viram como que uma aranha, ela pega um inseto, ela faz a sua teia, o inseto vem e agarra, fica agarrado na teia. Ela vem, joga uma teia assim, joga uma linha, joga outro, daqui a pouco aquele inseto está todo preso e não consegue sair. Assim mesmo é a tentação. Hoje ela oferece só um copo, meia garrafa, uma garrafa. Daqui a pouco, quando vê, está fora do controle, não tem controle, a não ser que estiver debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Não tem controle. Aqueles que são viciados em pornografia começam com uma revista Playboy. Nós ficamos sabendo de um certo pregador, um pregador muito assim conhecido, permita-me não dizer o nome dele por uma questão de ética, e ética nós tivemos no domingo passado, né, pastor Giovanni? Ele foi chamado para pregar num certo lugar, e o pastor daquela igreja disse: olha, pastor, deixa a sua mala aqui no quarto e vamos para casa da sala, vamos jantar. E esse pastor tinha um filho pequenino entrou naquele quarto onde o pastor deixou a sua mala. E quando daqui a pouco veio um garotinho com uma revista Playboy nas mãos, meu filho deve ser pegou isso naquela mala que está ali no quarto. A pornografia, ela começa com uma revistinha, daqui a pouco vem um vídeo, daqui a pouco um DVD, daqui a pouco está no cabaré, daqui a pouco está todo enrolado. Sabe por quê? Eu estou no controle, não tem nada a ver. E quando vê, já está todo agarrado, tudo preso, por causa da tentação. Querido, um assunto que hoje em dia muitos não dão valor, muitos acham insignificante, mas que nós tenhamos, irmãos, debaixo da graça do Espírito Santo de Deus, a convicção que nós precisamos, a cada dia, cada instante de nossas vidas, está pedindo a Deus: me livra de pecar contra ti, porque o pecado vem todos os dias, o pecado está à porta. Todos os dias o pecado está batendo a nossa porta. E nós precisamos e dependemos, irmãos, eu pelo menos dependo da graça de Deus para não cair em tentação. E todos os dias eu peço: Senhor, me livra de consumar o pecado, me livra de pecar contra ti. Porque eu reconheço que eu sou fraco, que eu sou falho. Mas se Deus estiver em mim, eu posso vencer a tentação. O diabo vai querer nos dominar a partir daquilo que você acha que é insignificante. Nossa vida secreta, nossa atitude e comportamento que escondemos dos outros são de interesse especial do diabo. Aquilo que eu faço escondido, né? Aquilo que eu faço escondido. Tem gente que tem um celular e bota tranca no celular. A mulher não pode. Quando o telefone para brigar, o telefone parece até bandido, vai correndo e atender o telefone distante, longe. E quando vai guardar o celular, bota no cofre com senha que ninguém sabe. As nossas atitudes secretas são de interesse
adianta. Não adianta. Nós temos ponto suscetível, vulnerável à tentação. Qual é o seu ponto fraco? Qual é o seu ponto fraco? O diabo vai querer usar o seu ponto fraco. Vai querer te pegar justamente no teu ponto fraco. As pessoas que o ponto fraco é o dinheiro. Há pessoas que o ponto fraco é a pornografia. E ele vai justamente procurar te pegar no seu ponto fraco, no seu ponto vulnerável, suscetível. Mas saiba de uma coisa, que Jesus venceu a tentação pelo poder da palavra, e tu também pode vencer pelo poder da palavra. Hoje, agora, você pode dizer para ele: eu não vou ceder, eu não vou cair, porque aquele que me sustenta, ele é Jeová, o Deus Todo-Poderoso, e eu tenho nas minhas mãos a sua palavra. Que Deus nos dê graça para vencermos a tentação. Que Deus nos dê graça para que possamos vencer. Tiago, escrevendo no seu livro, na sua carta, no capítulo de número 1, a partir do verso 12, ele diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O pecado consumado gera a morte. Quantas das vezes nós olhamos para um lado e para o outro e vemos irmãos mortos, parece zumbi. Ah, querido, eu não vim aqui nesta noite, para massagear o seu ego concernente a isso. Eu vim aqui para te dizer uma coisa: que o pecado gera morte, que o pecado traz morte, e morto das duas uma: ou você enterra ou ressuscita. Porque vivo, porque sem enterrar cheira mal no trabalho, cheira mal na escola, cheira mal na igreja, cheira mal em tudo quanto é lugar. E eu não fui chamado, eu não tenho assim vocação para ser coveiro, eu não tenho vocação para ser cavar valas para enterrar defunto. Eu tenho vocação para ressuscitar pessoas, almas, pelo poder da palavra de Deus. E eu vim nesta noite aqui como profeta de Deus dizer para você: não importa a tua graduação, não importa os canudos que você tem, o diabo não respeita isso. Respeita a patente. O diabo não respeita isso. Ele respeita uma vida de oração, uma vida pautada na palavra de Deus. Uma vida pautada na palavra de Deus. Agora, para encerrar, o apóstolo São Paulo, ele nos fala assim, ou seja, o escritor dos Hebreus, no capítulo 2, verso de número 18, ele nos diz assim: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ah, presbítero, eu sou tentado de toda forma, na escola, no trabalho, em todo lugar que eu vou, sou tentado. Eu também sou, o pastor também é, todos nós somos tentados, e isso não é pecado. O pecado está em você ceder à tentação. O pecado está em você ceder à tentação. E quando nós cedemos à tentação, nós estamos morrendo, nós estamos mortos. E esta é uma função do diabo, do inimigo da nossa vida: fazer com que nós caiamos, fazer com que nós pecamos, para que sejamos mortos para Deus, mortos para o Senhor. Mas nesta noite o Senhor te trouxe aqui, nesta noite o Senhor nos trouxe aqui nesta noite, para que nós pudéssemos abrir os nossos olhos e conviver
pode nos livrar da tentação. Queridos, que Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus. Fique firme com a palavra, seja obediente.